E aí, galera, beleza? Vamos continuar falando sobre consumo? Bom, no final do nosso encontro passado, a gente ia começar a falar sobre a Segunda Guerra, né? Então vamos partir daí. Para um país entrar numa guerra, ele faz um investimento pesado na sua indústria, né? Então, os Estados Unidos, eles naturalmente fizeram isso. Eles investiram na indústria bélica, que é a indústria das armas, na indústria têxtil, para produzir roupas. Afinal de contas, nem só de arma vive uma guerra, se faz uma guerra, né? Então, os soldados precisam dos fardamentos, precisam de comida, então investe-se na indústria alimentícia. E isso, claro, investe-se em toda uma malha industrial, afinal de contas, existem indústrias por trás que fornecem insumos, que fornecem produtos para gerar, para dar o produto final, né, dessas indústrias que estão na ponta da cadeia. Então, fez-se um investimento e criou-se uma estrutura industrial altamente produtiva nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Daí, feita a guerra, terminada a guerra, vocês acham que os donos das indústrias, eles falaram assim, ó, pessoal, vamos fechar, porque afinal de contas a guerra terminou, missão cumprida, vamos para casa descansar. Não, eles não falaram isso. Eles pensaram, o que é que a gente faz agora com tudo isso, essa maravilha, isso aqui tá bombando. Daí eles fizeram com que o mercado criasse necessidades na sociedade civil para que eles tivessem para onde escoar. E eles transformaram os produtos em coisas, em artigos que pudessem ser absorvidos pela sociedade civil. E aí, assim foi feito. Então, a gente tem hoje em dia no nosso cotidiano muitos produtos, muitos bens de consumo que têm derivados da tecnologia da Segunda Guerra Mundial. Um exemplo muito claro, muito óbvio, são os agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles vieram da indústria química. A indústria química, ela foi incrementada, extremamente incrementada para a guerra, né? Eles produziam as armas químicas para a guerra. E aí, uma vez terminada a guerra, era uma indústria que já estava poderosíssima, hoje em dia é muito mais poderosa, eles converteram, eles encontraram um nicho, e esse nicho que eles encontraram foi perfeito. Eles fizeram uma casadinha com uma das atividades humanas mais importantes, que é a agricultura. Nós dependemos da agricultura para nos alimentarmos, né? Nossa sobrevivência depende. E eles vincularam produtos deles à agricultura. E a gente tem hoje em dia essa discussão longa, esse debate difícil, que é realmente entender até que ponto a produção de alimentos precisa ser vinculada aos agrotóxicos. Bom, uma outra questão que rolou nesse período, eu falei para vocês no vídeo anterior a respeito da obsolescência planejada, né? Pois é, um economista chamado Victor Lebow, no final da Segunda Guerra, ele falou: gente, a gente precisa produzir freneticamente e as pessoas precisam consumir freneticamente. A economia, a pujança da economia, ela depende do consumo desenfreado. A gente precisa criar uma ideologia tão forte, pôr na cabeça das pessoas que elas precisam consumir, que o sentido da vida delas está atrelado ao consumo, o prazer, o bem-estar delas é como se fosse algo quase espiritual, quase religioso, precisa estar atrelado ao consumo e elas precisam ser incentivadas a consumir e a estarem descartando para que a economia continue se mantendo forte. Que loucura, né? Pois é, mas daí a gente comprou essa ideia, né? A gente realmente aderiu a essa proposta do Victor Lebow, que foi disseminada e naturalmente, sutilmente, a gente foi convertido em sociedade de consumo. Gente, pensa comigo num Natal, num shopping center da sua cidade. Pensou? Agora pensa em todos os shopping centers da sua cidade. As pessoas entrando nas lojas, comprando brinquedos, né? Comprando celulares, notebooks, roupas, aquela coisa presente para todo mundo. Pensa agora todos do país, nesse mesmo ritmo do Natal. Agora pense em todos da sociedade ocidental cristã. Imagina, um Natal, a gente está falando. Isso tudo que a gente vai consumindo nesse ritmo desenfreado é natureza, certo? Tudo, a cama, os aparelhos celulares, a estrutura, o metal que está nas estruturas, o cimento que está nas paredes, o vidro que está nas janelas, tudo que está nos nossos meios de transporte, que faz as nossas casas, os nossos móveis,
Tudo vem da natureza, passa por um processo de transformação, mas tudo vem da natureza. Quando a gente encontra ambientes altamente industrializados, extremamente urbanizados, saiba que tudo isso foi gerado ao custo de ter sido ambientes naturais, paisagens naturais terem sido exploradas, na maioria das vezes saqueadas, tá? Porque a tecnologia, né, o aprendizado que o homem teve a partir do advento da Revolução Industrial, que foi se aprimorando ao longo dos séculos, fez com que o homem tivesse uma facilidade muito grande de intervir na natureza, de modificar os processos naturais, de extrair os recursos que a gente chama de recursos naturais. E isso, claro, tem consequências, principalmente porque a gente precisa da natureza em essência para sobreviver, tá? Então a gente precisa fazer essa reflexão. Tudo que a gente consome, por mais transformado, por mais transformação industrial, por mais industrializado que seja, aquilo é natureza. Isso é um recurso que veio da natureza, tá? Só que, claro, a gente sabe que as pessoas consomem em quantidades diferentes. A gente tem a maioria da população do planeta é pobre. E aí, por exemplo, um relatório publicado pelo The World Watch Institute nos Estados Unidos em 2010, chamado O Estado do Mundo, revela que cerca de 7% da população mundial, que equivale às 500 milhões de pessoas mais ricas do mundo, são responsáveis pela emissão da metade do dióxido de carbono que vai para a atmosfera. Cerca de 16% da população mundial consome 78% do que é produzido no mundo. Tá, daí vocês podem falar assim, então dá licença, porque eu não tô nesses privilegiados, então meu impacto é insignificativo. Olha, essa discussão é muito espinhosa, mas o papo que eu quero levar aqui não é em termos de quantidade de impacto que a gente pode causar, positivo ou negativo, é em termos de ética. No nosso cotidiano, a gente procura ter relações éticas, né? Com as pessoas do nosso entorno, as pessoas do nosso convívio, os amigos, os familiares, a gente procura ser ético, ser respeitoso, ser responsável. Esse entendimento, essa ética tem que se estender à natureza. Por mais desconectado, por menos contato direto que a gente tenha com a natureza em essência, a gente precisa internalizar isso. Nós dependemos da natureza, nós precisamos ter um compromisso ético em analisar de que forma nós estamos consumindo aquilo que em última instância é a natureza. Isso é repensar a nossa relação com a natureza. E outra coisa, a gente também não é tão inofensivo assim. A gente sabe que quando a gente investiga e fica a par de como é o comportamento, como é a política de uma empresa, né, de que maneira eles tratam seus funcionários, as relações trabalhistas que eles têm, as condições de trabalho que eles oferecem, de que maneira eles extraem os recursos naturais, a matéria-prima que eles precisam para produzir aquilo que eles produzem. Tudo isso faz com que a gente tenha algum tipo de relação, que pode ser positiva ou negativa. Uma vez a gente sabendo que uma empresa não está sendo legal, não está tendo esses princípios éticos, a gente também já começa a não querer consumir dela. E isso a gente repercute, né? A gente pode repercutir e outras pessoas podem aderir. Então, isso gera resultados. Nenhuma empresa quer ter o seu nome associado à falta de responsabilidade socioambiental, porque naturalmente isso vai interferir nos resultados, na sua lucratividade. Então é isso, gente. Vamos refletir a respeito disso? Pensa o seguinte, quanto de natureza, né, quanto de recursos, quanto de bens de consumo você está precisando no seu cotidiano para viver bem, né? Como é que está seu cotidiano? Quanto no seu lazer, nas suas horas vagas, ou no seu cotidiano mesmo, como é que está seu nível de consumo? Como são as suas atividades? Quanto da sua felicidade, quanto das aspirações, dos seus sonhos estão relacionados a ter, a adquirir coisas? Essa é a reflexão que eu quero deixar hoje para vocês. Em breve a gente se encontra para falar um pouco mais de consumo, tá bom? Beijo grande e até breve.